Fala, concurseiros, tudo jóia? Tudo bom com vocês? Como está a preparação de vocês para os próximos concursos? Bem-vindo ao canal Ita Ciências. Aqui nós iremos estudar um pouco sobre o conteúdo programático. Olha, nós estamos com 2 editais abertos. O edital da Barra dos Coqueiros e nós teremos também o concurso de Ribeira do Pombal. E nos dois estão ofertando vagas para professores de ciências naturais. E aqui no canal Ita Ciências nós iremos abordar todos os conteúdos que o edital cobra. Iremos gravar vídeos, iremos postar aqui no canal e assim nós teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa disciplina que é fantástico. Hoje nós iremos fazer uma análise dos editais e assim visualizar o que é que está sendo cobrado nesse edital. Só para a gente se conhecer melhor, eu sou formado em Química pela UFES, formado em Ciências Biológicas pela Facibra. Atualmente estou fazendo Pedagogia pela UNEB, sou pós-graduado em Educação Ambiental e estou iniciando a pós-graduação do ensino de ciência no ensino fundamental pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Sendo assim, já apresentado, vamos para a análise do edital. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição, tá certo? O seu like, né? O seu comentário e principalmente o seu compartilhamento. Façam esse vídeo chegar ao máximo de pessoas, porque quanto mais pessoas inscritas no canal, maior será o nosso alcance. E assim, com mais inscritos, com mais visualização, nós teremos mais oportunidade de disponibilizar para todos o conteúdo. Vamos então, assim, analisar os conteúdos disponibilizados nos editais. Tanto no liberado pela Sebrasp, que vai ser para a Barra dos Coqueiros, tanto quanto o IBEC, que vai ser para Ribeira do Pombal. Foi importante fazer essa análise porque a gente vai perceber que o assunto dos 2 editais são o mesmo. E isso vai servir para outras oportunidades, outros editais que serão lançados, porque o conteúdo não muda, tá certo? Quando a gente fala do mundo das ciências naturais, eles estão divididos em 4 ramos. O primeiro é o ramo das ciências biológicas. O segundo é o ramo da química. O terceiro é o ramo da física. E o quarto, e o mais atual, é o ramo do ensino de ciência. Em concursos públicos são cobrados esses 4 tópicos para professores de ciências naturais. É importante salientar que o universo dessas áreas de ensino são gigantescos. Não é para a gente estudar tudo de ciências biológicas, nem tudo de química, nem tudo de física. Por quê? Porque não será cobrado. Então, entender o edital é fundamental para que você não perca tempo vendo assuntos que não será cobrado. Então, essa análise do edital vai nos ajudar a isso, para a gente ter foco no que é para a gente estudar, tá certo? Vamos iniciando com a questão das ciências biológicas. O primeiro conteúdo abordado no edital são os seres vivos. Mas o que é que eu vou ter que estudar em relação aos seres vivos? Bem, eu vou ter que estudar todas as características morfológicas dos grupos. Lembrando que quando a gente vai falar sobre característica morfológica, o que a gente vai estudar é a anatomia desses seres vivos. O que é que compõe ele, quais são as partes estruturais deles, certo?
Além das características morfológicas, nós também teremos que estudar dos grupos as características fisiológicas. E aí, quando a gente fala sobre característica fisiológica, é as funções de cada organismo. Além disso, nós vamos ter que estudar as relações entre os seres vivos. O que é que ocorre nas relações harmônicas? O que é que ocorre nas relações desarmônicas? Isso tudo a gente vai ter que compreender. Além disso, vai ser fundamental a gente conhecer a questão da cadeia alimentar e teia alimentar. O outro tópico é a citologia. Quando a gente fala de citologia, lógico que a gente está falando de células, certo? E aí a gente vai ter que entender como é que as células se organizam, como é que estão distribuídas no núcleo, no citoplasma, tá certo? E conhecer a função de cada organela. Isso é fundamental, tá certo? Além disso, nós vamos ter que entender as divisões celulares, como é que essas células se reproduzem, seja por meiose ou seja por mitose. O outro tópico é a questão da histologia. E quando nós falamos de histologia, nós estamos falando de tecidos. E aí a gente vai ter que conhecer os tecidos básicos dos animais todos, tá certo? E aí a gente vai ter que entender também os sistemas que são formados pela união desses tecidos, né? Vamos ter também que entender a questão dos tecidos vegetais, como é que se forma, quais são as partes que estrutura as plantas, né? E automaticamente os sistemas que esses tecidos irão formar. Vamos ter que conhecer um pouquinho de reprodução, tá certo? E quando a gente fala de reprodução, nós estamos falando de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Nós vamos ter que aprender a diferenciar esses dois tópicos, que são os tipos de reprodução. E aí a gente vai ter a reprodução humana, né? E nesse quesito de reprodução humana nós vamos também ter que entender um pouquinho sobre hereditariedade. Outra coisa que a gente vai ter que entender são as sexualidades e as doenças sexualmente transmissíveis. Esse tópico de doença sexualmente transmissível é muito importante saber. Um outro assunto é a questão da evolução. E aí, nessa questão de evolução, nós vamos ter que saber a origem da vida, seja através do Big Bang, e aí a partir disso a gente vai aprender qual foi o processo de evolução humana, na onde iniciou até a situação atual dos seres humanos. E, por fim, na área de ciências biológicas, nós iremos trabalhar o conceito de terra, energia e vida. Sim, mas o que é que eu vou estudar nesse quesito? Nesse quesito nós vamos estudar primeiro o solo e o tipo de formação. Qual é a composição do solo, certo? E aí é importante, quando você for estudar sobre isso, você buscar informação sobre o solo da Barra dos Coqueiros ou Ribeira do Pombal. Por quê? Porque as bancas normalmente gostam de tirar a questão relacionada ao solo local, certo? Então você conhecer um pouquinho qual é a característica do solo local da onde você irá fazer o concurso é fundamental, tá certo? Outra coisa que a gente vai ter que estudar sobre em relação à Terra é o movimento da Terra. Lembra? Movimento, translação, movimento, rotação e os efeitos que esses dois movimentos provocam. Então a gente tem que saber sobre isso. Outra questão é as camadas da Terra. A gente precisa entender qual é a parte da crosta terrestre ou as partes da atmosfera. É fundamental você saber isso tudo. A pressão que tem em cada parte, seja na parte das camadas internas ou seja na parte das camadas externas, certo? Outra questão é o sistema solar. Lembrando, nós pertencemos a um sistema, certo? E esse sistema, ele é composto por planetas, satélites,
e outros astros celestes que circulam esse sistema. Então nós temos que compreender onde a Terra se encaixa, certo? E por último, uma função muito importante que nós devemos saber é a questão de terremotos e vulcões. Então essa é a parte relacionada às ciências biológicas. Esse é o ramo que você precisa estudar, certo? Quando a gente fala sobre ensino de ciência, tá certo? O que é que eu vou estudar na parte de ensino de ciências, que pode ser cobrado na minha prova? As competências e habilidades propostas pela BNCC. Isso é fundamental, você tem que saber. Lembre-se que ciências naturais é voltada para o ensino fundamental. Então, o que você vai ver de competências e habilidade é direcionada ao fundamental. Cada partinha, aqueles códigos, as áreas, é importante você dar uma lida. Esses livros novos que estão vindo, ele vem com as competências e habilidades da área de ciência. Então dá uma estudada ali para que você se familiarize e não seja pego em uma questão que teoricamente é fácil, certo? Outro tópico que você tem que entender é a organização pedagógica e implicação na construção do conhecimento em sala de aula voltado para a área de ciências. Lembre-se, tudo isso aqui é voltado para o ensino de ciências. Então você tem que entender um pouquinho sobre isso, o ensino globalizado e formação da cidadania. Lembre-se que a gente vive em um mundo que é interligado. A metodologia que deve ser aplicada no ensino de ciência é fundamental. A gente saber como vamos trabalhar em uma sala de aula. E, por fim, a organização didático-pedagógico e o ensino integrado de ciência frente às exigências metodológicas do ensino. A outra área de ciências que a gente precisa conhecer é a área de física. E quando a gente fala da área de física, nós vamos ter o conceito de energia. O edital cobra tudo voltado a isso. Energia, tá certo? E quando ele fala de energia, ele está falando sobre calor e temperatura. Lembra? Kelvin, Fahrenheit, Celsius. As tabelas de conversão dessas temperaturas, para você saber como equipará-las. Então, é fundamental você saber esse conceito de calor e temperatura, tá certo? Lembrando sempre que calor é uma coisa, temperatura é outra. O outro ponto é a questão de cinemática. E quando a gente fala na questão de cinemática, nós estamos falando de dois tópicos: aceleração e velocidade, certo? Então, esses tópicos a gente precisa também entender um pouquinho, porque aqui vai entrar mais aquelas ciências matemáticas, né? Outro ponto é a questão da dinâmica. E quando a gente fala da questão de dinâmica, a gente está falando sobre força e as leis de Newton. É o que normalmente é cobrado, tá certo? Força e as leis de Newton. Não adianta você pular alguma parte. É importante que no seu cronograma você consiga dar uma estudada em todos os tópicos relacionados do edital. Temos também na parte de física a questão das ondas, tá certo? E quando a gente fala em questão de onda, nós temos ondas mecânicas, né? Há exemplos de onda mecânica, som e sonora. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é essas ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E essa é fundamental que saibamos, porque tem um tópico que fala sobre luz. Já quando a gente fala de química, nós temos o conceito de matéria, tá certo? Tudo vai ser relacionado à matéria. E o que é que eu tenho que entender sobre matéria, Itaci? Eu tenho que entender que quando eu falo de matéria, cada uma delas tem propriedade. Eu tenho que entender propriedades gerais, propriedades específicas. Isso aí vai ter que estar na minha mente quais são as propriedades. E também os estados que é possível encontrar a matéria. Outro quesito é a questão do átomo. Qual é a sua estrutura, tá certo?
como ele é composto, do que ele é composto, qual é a sua carga elétrica, tudo isso a gente tem que saber da questão do átomo, porque aí a gente vai ter a tabela periódica e como esses átomos eles interagem periodicamente, tá certo? Numa sequência ininterrupta. Por fim, na questão de química, nós vamos estudar a questão das transformações químicas. Lembre-se, a matéria sofre transformação. Ele pode sofrer transformação física e pode sofrer transformações químicas, certo? Aqui a gente vai centralizar mais as transformações químicas através das reações químicas, tá certo? Como é que ocorrem essas reações, quais são essas reações. Vamos estudar também as misturas que essa matéria faz. Outra questão que a gente vai ter que entender sobre a questão das misturas é como separá-la. Lembre-se que nós vamos ter separação de misturas homogêneas e vamos ter separação de mistura heterogênea. Outra coisa que a gente vai ter que entender é a questão das substâncias. Quais são as substâncias? E essas substâncias estão distribuídas em que funções? Lembra que nós temos 3 tipos de funções? Funções ácidas, básicas e funções que são os sais. Então, nesse quesito, a gente vai ter que conhecer superficialmente tudo. Concluímos assim a análise dos editais da Barra dos Coqueiros e de Ribeira do Pombal. Os dois bem detalhados sobre o que será cobrado na matéria de ciência. O mapa mental também vai ser disponibilizado para todos. Basta se inscrever no canal e seguir a nossa rede social lá no Instagram. E assim você terá acesso ao mapa mental da análise desse edital. Todos os conteúdos que está sendo cobrado nos editais, bem esquematizado em um mapa mental. Basta seguir lá no Instagram, Itaci Ciências, e você terá acesso a esse mapa mental e outros que já estão lá, certo? Valeu, um abraço, se inscreve!